Saúdo o Arraial dos Santos com a paz do Senhor. Saúdo ao diácono Gabriel, que está responsável pelo culto desta noite. Saúdo a banda que louvou o nome do Senhor e honrou o nome do Senhor através do seu louvor. Que Deus abençoe e recompense a todos vocês. Saúdo o Henrique, que estava louvando o nome do Senhor e incentivando esse trabalho tão importante. Saúdo o pastor Cláudio, que está na sua casa e está participando desta reunião. Saúdo o pastor Osmar, saúdo aos demais obreiros que estão nos acompanhando através da internet. É uma noite muito especial, estamos na quinta-feira da vitória e sabemos que Deus tem vitória preparada para você. É o momento mais importante do culto e é também o momento mais importante da sua vida. Você que está passando por uma luta, você que está passando por uma dificuldade, você que está apavorado com alguma situação, Deus te trouxe até esta reunião através das redes sociais, porque Deus tem uma palavra de vida e de vitória para você. Nessa noite, Deus estará respondendo a sua oração. Nessa noite, Deus estará respondendo a sua necessidade. Não sei aonde você está, porque através da internet a mensagem vai mais longe do que imaginamos. O próprio Jesus Cristo disse na sua palavra: aquilo que eu vos falo dentro das casas, vai chegar um dia que vocês vão falar através dos telhados. E hoje esta palavra está se cumprindo, porque através das ondas da internet você está recebendo esta mensagem no lugar que você estiver. E vão passar muitos dias e talvez até meses, e essa mensagem voltará a ser vista e ouvida por alguém. E da mesma maneira como Deus está falando contigo aqui hoje, Deus falará com quem verá essa mensagem ainda no futuro. O texto que servirá de base para essa mensagem está escrito em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8 até o versículo de número 16. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia e nos acompanhar através desse texto. Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8 até o versículo de número 16. Mesmo que você seja de outra religião, se você é cristão e você tem uma Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Qualquer versão, qualquer Bíblia, todas vão ter o mesmo texto em 1 Reis, capítulo 17, e versículo 8, que diz assim: E veio a ele a palavra do Senhor. Glória a Deus. Dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão.
Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui, e depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, aleluia, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Queridos irmãos, você que está nos assistindo pela internet, nós estamos vivendo o mesmo tempo que viveu Elias. Estamos vivendo um tempo de sofrimento, estamos vivendo um tempo de dificuldade, estamos vivendo um tempo em que a pandemia assola o mundo inteiro. Estamos vivendo um tempo em que as empresas estão fechando. Estamos vivendo um tempo em que os empregados estão sendo demitidos. Estamos vivendo um tempo em que a força de trabalho não encontra emprego. Estamos vivendo um tempo em que o dinheiro está parando de circular por toda a sociedade, de maneiras que a fome que existiu naquele tempo, no tempo de Elias, aquela fome que assolou todo Israel e todos os países à volta, esta mesma fome, esse mesmo tempo está agora cercando o Brasil e o mundo. Mas, da mesma maneira que Deus cuidou do seu profeta, da mesma maneira que Deus cuidou dos seus filhos, da mesma maneira que Deus cuidou daquela viúva e do filho dela, receba esta palavra no nome de Jesus. Na sua casa, você será sustentado pelo Senhor. Muitos cairão, mas você continuará de pé. Muitos terão falta, mas o Senhor te dará em abundância, porque o Senhor te tem por filho. Glória ao nome do Senhor. Esse tempo dessa profecia, naqueles anos de miséria, naqueles anos de seca, foram 3 anos e meio de seca sobre Israel e sobre os países vizinhos. Naquele tempo, Elias era sustentado pela palavra do Senhor. Deus disse a Elias: vai para o ribeiro de Querite, porque todos os dias, pela manhã e pela tarde, eu ordenarei que os corvos te tragam pão e carne, e tu beberás a água do ribeiro. Elias obedeceu à voz do Senhor, e todos os dias ele comia daquilo que Deus lhe provia, e bebia da água do ribeiro que Deus também provia. Acontece que após 6 meses, o ribeiro secou. Versículo de número 6 do mesmo texto. O ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, Elias pode ter se apavorado.
Elias pode ter ficado preocupado com a circunstância, mas o versículo de número 8 diz: então veio a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nos tempos de sequidão, a palavra de Deus é a única coisa que não seca, é a única coisa que não cessa. A palavra de Deus está em favor do seu povo. Começa o verso 8 dizendo: então veio a palavra do Senhor. Você que já foi alcançado por Deus, você que é filho de Deus, você que Jesus Cristo já mudou a sua história, já mudou a sua vida, agora está vindo mais uma vez a palavra do Senhor para a sua vida. E a palavra do Senhor que veio a Elias dizia: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Que importante, irmãos, que importante esse texto, porque Sidom não pertencia a Israel. Sidom não era uma cidade de Israel. A viúva que estava lá não era de Israel, não era da tribo de Israel. Sidom era uma cidade dos fenícios. Sidom era um país estrangeiro. Mas Deus levantou uma mulher estrangeira de um país estrangeiro para receber o profeta. O que esta palavra está dizendo? Que se os teus se esquecerem, se os teus te abandonarem, se a tua família esquecer de você, Deus levantará estrangeiro se for, mas você será sustentado pela palavra de Deus. Elias se levanta, chega na cidade de Sarepta e encontra uma viúva procurando lenha. Olha como Deus trabalha. Não foi a pessoa mais importante da cidade que foi escolhido para receber Elias. Não foi uma alta autoridade que foi escolhido para receber Elias. Foi uma simples mulher e também viúva. Deus levantou para sustentar o profeta uma pessoa que aparentemente não tinha condições de sustentar o profeta. Glória a Deus. Eu vejo Deus falando comigo, eu vejo Deus falando contigo, porque muitas vezes você está preocupado com a circunstância diversa, com a seca, com a fome, e de repente Deus olha para você e diz assim: você ainda vai ter que sustentar alguém. Aleluia. Olhe para o lado, você ainda precisa estender a sua mão. Olha para o lado, alguém ainda mais necessitado do que você, e Deus vai prover que você se sustente e sustente também essa pessoa. Elias se aproxima daquela viúva, olha que ela está catando lenha, olha que ela está atarefada trabalhando, e diz para ela: me traz um pouco de água. Queridos irmãos, 6 meses sem chover, o ribeiro de Querite tinha secado, porque não tinha água. 6 meses sem chover, não tinha água em lugar nenhum. As águas estavam secando, tudo estava secando, tudo estava morrendo. E o que Elias pede para aquela viúva? Água. Água naquele tempo era mais importante do que ouro. Água era mais importante do que prata. Água era mais importante que moeda, mais importante que dinheiro, porque água era tudo que não tinha naquela época, por causa de 6 meses que não chovia. Quando Elias pede para aquela viúva: me traz um pouco de água, Elias está dizendo: me traz o que tu tem de mais importante. Ela que estava procurando sustento, olha para si mesma e diz assim: vou dividir o que eu tenho de mais importante? Mas não, ela não pensou 2 vezes. Ela se virou e foi buscar água. Quando ela se vira para buscar
o profeta disse: me traz também um pequeno pão. Me traz um pedaço de pão. Em algumas traduções, me traz um bolo pequeno. Aquela mulher se entristeceu, porque a água ela tinha um pouco ainda, mas a farinha e o azeite na sua casa estavam se acabando. Ela disse: profeta, eu só posso fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois nós vamos comer e morrer. Olha que expressão. Nós vamos comer e morrer. Comer e morrer era tudo o que o inimigo estava colocando na cabeça dela. Evangelista Neimo, que está nos assistindo na sua casa, ouça com atenção: comer e morrer era tudo que o inimigo estava colocando na cabeça daquela mulher. Esta seca veio para te matar, essa seca veio para te destruir, esta seca veio para que você coma e morra. Mas eu quero dizer para você que está preocupado: essa não é a palavra mais importante. Essa não é a palavra mais importante. Comer e morrer não é a palavra de Deus. O Evangelho diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Oh, glória a Deus! Você que está na sua casa, receba essa palavra. Não se fala em comer e morrer. A mensagem de hoje é comer e viver, 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 viver. Muitos estão preocupados, esse vírus está vindo aí. Muitos estão preocupados: olha, nós vamos comer e vamos morrer, porque muita gente está morrendo. São mais de 4.000 mortos, só se fala em morte. Mas a palavra de Deus vem até você agora para dizer: você vai comer e você vai viver, porque isso é o que vem de Deus. Quando ela diz: eu só tenho 2 cavacos, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo e vou comer e vou morrer, Elias chora dentro do seu coração, porque o homem de Deus, quando vê a necessidade, se posiciona. O homem de Deus, quando vê dificuldade, se posiciona. O homem de Deus, quando vê enfermidade, se posiciona, porque tudo que nós temos é o poder que vem de Deus. Ele diz assim: não temas. Ele diz uma palavra que há muito tempo ela não ouvia: não temas, não fique com medo. Vai, faz o que disseste, mas primeiro faz um bolo para mim pequeno, traz aqui para mim, e depois farás para ti e para o teu filho, porque eu tenho uma promessa para a sua vida. E a promessa é essa, versículo 14: a farinha na panela não se acabará, o azeite na botija não faltará. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que está na sua casa agora, está preocupado porque a farinha está terminando, o azeite está terminando. Eu quero te dizer nessa noite: receba esta palavra no nome de Jesus. O azeite não vai acabar, a farinha não vai terminar, porque o Senhor estará multiplicando aquilo que você mais precisa. As promessas de Deus. Quando o profeta se vira e diz para aquela mulher uma promessa: olha, o azeite não vai acabar, a farinha não vai faltar. A promessa de Deus é tudo que nós temos. A promessa de Deus é o que de mais importante nós temos. As promessas de Deus é aquilo que nós nunca podemos esquecer. E é na hora da dificuldade que nós temos que orar a Deus e lembrá-lo das promessas que Ele nos fez.
As promessas de Deus nos tornam gigantes. As promessas de Deus fazem com que nós olhemos para as lutas pelos olhos de Deus. Aquela mulher pegou essa palavra para si. Ela disse, se o profeta disse que o azeite não vai se acabar, não vai se acabar. Se a farinha não vai faltar, não vai faltar, porque eu creio nas promessas de Deus. Queridos irmãos, como disse no início da mensagem, era uma mulher estrangeira, era uma mulher fenícia, não era uma viúva de Israel, uma mulher que não conhecia o profeta, não conhecia Deus, não conhecia o poder de Deus, não conhecia as promessas de Deus, mas era uma mulher de visão. Era uma mulher que, quando viu aquela oportunidade, ela disse, eu não posso perder essa oportunidade, porque eu tenho um filho para sustentar, eu tenho uma casa para sustentar, e eu estou vendo que esse é um homem de Deus. Venho falar com você nesta noite, você que tem deixado passar muitas promessas, você que não tem levado as promessas de Deus a sério, você que nasceu dentro da igreja, debaixo de promessa, e hoje você está no mundo da perdição, no mundo da droga, no mundo do roubo. Olhe para as promessas de Deus. Deus está chacoalhando você agora, porque você nasceu na igreja. E onde estão as promessas de Deus agora? Aquela era uma mulher que não conhecia Deus, mas quando ela viu a promessa, ela disse, essa promessa é minha. Oxalá que nessa noite você se volte para o Senhor e diga, essa promessa é minha também, eu quero essa promessa, eu tenho uma família para sustentar. Aquela viúva chegou em casa, aleluia, pegou o que ela tinha de mais importante, água, encheu o jarro, pegou a segunda coisa mais importante que ela tinha, um punhado de farinha, dividiu pela metade. Ela disse, esse aqui vai ser para mim e para o meu filho, esse aqui vai ser para o profeta. Aleluia. Pegou a terceira coisa mais importante que ela tinha, o azeite, dividiu em duas metades. Esse aqui vai ser para mim e para o meu filho, esse aqui vai ser para o profeta. Ela mistura aquela metade de farinha com a metade do azeite, porque assim que era feito o pão na antiguidade, farinha e azeite. Enquanto isso, um fogo esquentava uma pedra, aleluia, ela misturava aquela farinha com aquele azeite, aquela farinha com aquele azeite. Quando ela amassou bem, ela achatou e fez um pão que a gente não conhece aqui na nossa região, um pão fino, e colocou em cima daquela pedra quente, para que aquele pão assasse. Quando assou um lado, ela virou e assou o outro lado. Quando ela virou o outro lado, ela pegou aquele pão assado pelos dois lados, pegou aquele jarro com água e foi, correu para o profeta e entregou para o profeta e disse, estou te entregando o que eu tenho de mais importante. Não era o pão, não era água, era a fé. Aleluia, aleluia, aleluia. O que tem de mais importante é acreditarmos nas promessas do Senhor e atribuirmos a Ele a nossa vida, a nossa vitória e mostrarmos a Ele as nossas necessidades. Ela disse assim, eu estou materializando a minha fé. Esse pão cozido é materializar a minha fé. Esse jarro com água é materializar a minha fé. O profeta comeu e bebeu e disse, agora volta para tua casa e faz um bolo para ti e para o teu filho. Quando ela chega em casa, amém? Aleluia. Ela havia separado a metade da farinha para ela, a metade para o profeta. Metade do azeite para ela, metade para o profeta. Mas quando ela chega em casa, a farinha tinha crescido,
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O azeite não estava na metade, estava na mesma quantidade de antes de ela ter feito com o profeta. Ela olha para aquilo, a farinha tinha voltado, tinha crescido, o azeite tinha voltado, tinha crescido, a água que ela tinha tirado para dar para o profeta estava cheio o pote de novo. Isso é coisa de Deus, irmãos. Isso é coisa de Deus. Eu não sei como é que Deus vai fazer o teu milagre. O que eu sei é que eu sirvo um Deus que faz milagre. E mais do que isso, eu sirvo um Deus que vai entrar na sua casa agora, através da internet, e vai prover para você aquilo que você precisa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Você que está passando por uma luta, você que está passando por uma necessidade, você que está no mundo das drogas, essa palavra que eu falei para você, pegue agora, escreva nessa live aí, escreva o seu nome, escreva o seu pedido de oração. Você, mãe, que tem um filho que está afastado da igreja, mas que você ora, dobra os seus joelhos e sobre ele faz promessa, escreva agora o nome dele, coloque aí nessa live, porque ao final dessa mensagem nós vamos estar orando por você, pela sua casa, pela sua família. E eu quero dizer para você, o azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar, e a água não vai faltar, e mais do que isso, a presença de Deus não vai faltar na sua vida. Escreva o nome das pessoas, escreva a sua necessidade. Nós vamos estar orando por você daqui a pouquinho. Diz a palavra de Deus no versículo de número 15 que comeram Elias e a casa daquela mulher por muitos dias. Amém, irmãos? Foram 3 anos que Deus fez aquela farinha crescer, aquele azeite crescer e aquela água crescer. 3 anos sustentado por Deus. E diz o texto: ela e a sua casa. A palavra casa fala de família. Nós servimos a um Deus de família. Nós servimos a um Deus que olha para a sua família. Nós servimos a um Deus que criou a família. Nós servimos a um Deus que cuida da família. E nós servimos a um Deus que sabe o que a sua família está precisando agora. Aleluia! Elias, ela, o filho, a sua casa. A palavra casa está falando que não foi só ela e o filho, está falando que havia também familiares à volta, que foram alcançados por aquela farinha que crescia e aquele azeite que se multiplicava. Jesus, uma vez olhando para os seus discípulos, disse: olha, aquele que crê em mim, do seu ventre sairá uma fonte que jorrará para a vida eterna. Jesus estava dizendo: você tem potencial para ser um rio. Você tem potencial para se sustentar e para sustentar todas as pessoas que estão à sua volta. Quando eu olho para aquele azeite e para aquela farinha que formam aquele pão, eu não posso esquecer de João, capítulo 6 e versículo 48, quando Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Quando Jesus se levanta na frente dos judeus, na frente do templo, na frente do sumo sacerdote, e diz assim: eu sou o pão da vida, ele estava falando do mesmo pão, feito só de farinha e azeite e assado sobre a brasa. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Você que está preocupado, vieram com uma notícia ruim para você. A fábrica que você trabalhava fechou. Você não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, meu irmão. Aleluia. Levante a sua mão assim.
onde você está agora aí na sua casa. Se você está assistindo no trânsito, onde você estiver, levante a sua mão assim. Nós servimos a um Deus que provê. Aleluia. Não se preocupe, não se preocupe, porque assim como aquele corvo que vinha pela manhã e pela noite e trazia carne e trazia pão para Elias, Deus vai fazer com que a carne e o pão chegue até onde você está. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Não se preocupe com a circunstância que rodeia. Deus não precisa de circunstância favorável para te abençoar. Do mesmo jeito que Jesus disse: eu sou o pão da vida, e Elias olhava para aquele pão e aquela viúva olhava para aquele pão, eu também não posso esquecer de Romanos capítulo 11 e versículo 17, que fala sobre uma igreja enxertada. Porque aquela viúva de Sidom, fora de Israel, uma estrangeira, Deus levanta ela para sustentar um profeta. Assim como nos nossos dias, Deus levanta uma igreja que cobre o mundo inteiro. A promessa era para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Mas a tantos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, que são quem? As viúvas de hoje, a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra. Encerrando a mensagem agora, 900 anos depois, Lucas capítulo 4 e versículo 25, Jesus cita essa mensagem, Jesus cita esse texto, Jesus cita Elias, Jesus cita a viúva de Sarepta, e Jesus diz assim: na verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel nos tempos de Elias, quando o céu fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a viúva de Sarepta de Sidom. Amém? Você entendeu esse texto? Aos olhos de Cristo, aleluia, aos olhos de Cristo, não foi Elias que estava indo para ser sustentado pela viúva. Aos olhos de Cristo, era Elias que estava indo sustentar a viúva, porque ele tinha a palavra de Deus na sua vida. Aos olhos de Cristo, muitas viúvas haviam em Israel, mas nenhuma delas se levantou para acolher o profeta, para dizer: profeta, vem para minha casa. Mas uma estrangeira, Deus levantou uma estrangeira para servir de testemunho para aquele tempo. Quero dizer para você agora, encerrando a mensagem: há pessoas mais importantes com você, há pessoas com mais nome do que você, há pessoas com posição social mais elevadas do que você, há pessoas com condição financeira melhores do que você. Mas Deus te escolheu para ser um Elias nesse tempo, para ser um sustentador, para ser aquele que aponta para Deus, para o tempo de Deus, para as promessas de Deus e para as bênçãos de Deus. Escolha nessa noite ser um multiplicador da palavra. Agora eu vou orar por você. Onde você está, feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, os teus filhos, Senhor, os teus eleitos, os teus escolhidos, no Brasil e no mundo até, aonde agora estão ouvindo essa mensagem, alcance-os pelo poder da palavra. Essas pessoas, Senhor, que se criou dentro da igreja, mas agora, Senhor, está de costas para o Evangelho, esqueceu das promessas do Senhor. Sim, dê, Senhor, agora uma segunda oportunidade. Arranca, Senhor, das garras do inimigo. Arranca, Senhor,
todas as famílias que estão nos ouvindo agora. Deus é um Deus de família. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai cuidar da esposa. Deus vai cuidar do marido. Deus vai prover trabalho, vai prover emprego, vai prover salário. Descansa no Senhor, descansa, porque nessa noite a palavra é essa: o azeite não acabará. Quando eu falo de azeite, eu não posso esquecer de falar do Espírito Santo. Irmã Tamar, que Deus te abençoe. Não posso esquecer de falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é um azeite que nos mantém ligados em Cristo. O Espírito Santo, que é o Consolador que haveria de vir. Descanse no Senhor, em o nome de Jesus. Amém. O nosso abraço também para o evangelista Eliseu, que está nos acompanhando na sua casa. Que Deus abençoe. Louvor agora para encerrar.